Isso, né? A gente tá num mundo que demanda da gente muitas escolhas o tempo todo, Sim. Uhum. né? E será que a gente consegue facilitar isso? Facilitar sempre é bom? Quais são as implicações, né? Eu acho que talvez, se nós fôssemos incapazes de automatizar muitas das nossas decisões, seria humanamente impossível viver, né? Acho que muitas delas são importantes que sejam automatizadas, e eu acho que isso que a Flora acabou de descrever mais do ponto de vista teórico, eu também, eu tendo a cada vez mais, acho que concordar com esse ponto de vista mais de uma racionalidade ecológica, né? Que eu acho que é como o Guiguerenza chama, né? A perspectiva dele, de que sempre tem uma função. E nesse sentido, eu acho até mais próximo da análise do comportamento, porque o comportamento sempre tem um porquê, né? Ele pode ser não muito adaptativo para o sujeito, né? De repente algo foi adaptativo num contexto, o contexto muda, se o sujeito não tiver flexibilidade para mudar, passa a ser desadaptativo, mas de qualquer maneira a gente sempre parte do suposto de que tem uma explicação por trás. Né? Enfim, em algum lugar do ambiente, da relação entre o organismo e o ambiente, vai ter uma explicação um porquê daqueles comportamentos. Mas acho que um ponto importante e sensível dessa pergunta que você traz é, será que, enfim, aquilo que é deliberado, racional, pensado, calculado, né, seria melhor do que aquilo que é automático, impulsivo, né, não deliberado? Porque eu acho que isso é particularmente importante quando a gente pensa na questão de intervenções, né? Porque eu acho que nós vivemos numa cultura que tende a valorizar muito mais isso que é deliberado, consciente, autoconsciente, tido como racional. E quando você pensa em intervenções que pensam do outro ponto de vista, será que não seria importante, talvez, automatizar algumas decisões? Eu acho que muito facilmente você leva as pessoas a se questionarem, pera, mas isso não é manipulação? Eu não estou sendo, então, manipulado? Se vão me levar a tomar uma decisão, que eu não vou refletir sobre ela, se eu não vou parar para analisar e ponderar todos os outcomes possíveis, como que isso é diferente de manipulação, né, por exemplo? E daí eu acho que a gente começa a se aproximar do ponto das intervenções e da relação disso com políticas públicas, porque acho que como a Flora falou, né, a economia tem a ver com isso, ciências do comportamento tem a ver com isso, acho que o ponto de conexão entre as duas áreas é isso, a gente está escolhendo onde as pessoas alocam os seus recursos, onde elas alocam o seu tempo, onde elas alocam a sua atenção. A todo momento a gente está tomando escolhas e uma política pública, qualquer política pública, o que ela quer fazer no fim do dia é mudar o comportamento das pessoas, mudar a maneira como as pessoas tomam decisão. Por que você escolhe seguir no limite de velocidade ou exceder o limite de velocidade? Por que você escolhe fazer qualquer coisa que você escolhe fazer? E nós vivemos numa cultura que é muito focada, aquela distinção que eu fiz no início sobre você pensar nas variáveis de contexto, ou no controle de estímulos envolvido num dado comportamento, ou você pensar nas recompensas, nos reforços, nas consequências daqueles comportamentos. Acho que nós vivemos numa cultura que se foca muito em manipular a consequência, então em punir ou recompensar aquilo que você quer diminuir, no caso da punição, aumentar no caso da recompensa. E cada vez mais se pensa em alternativas a esse sistema de vigiar e punir, para usar a expressão Foucaultiana, e pensar em outras maneiras, né, de administrar a vida em sociedade sem que você tenha que recorrer a esse tipo de recurso. Porque algum grau de administração você vai precisar para ter uma vida organizada em sociedade. Quais seriam essas alternativas? Aí eu acho que a gente começa a adentrar um pouco no campo de onde as ciências comportamentais começaram a impactar mais fortemente as políticas públicas. Quando a Flora começou a descrever, ela falou sobre essa questão das heurísticas e vieses, é uma pesquisa sobre tomada de decisão que vem das ciências cognitivas lá dos anos 70, se eu não estou enganado, né? Enfim, com Kahneman e Tversky, que ganharam o Nobel depois dos anos 2000 e alguma coisa, né? O Kahneman ganhou em 2002. Isso. E o Nobel de Economia, isso, né? Que é o prêmio do banco sueco, né? Tem um nome, né, certo para isso. Mas, enfim. E por que de economia, né? Vocês estavam estudando tomada de decisão por causa disso, porque economia tem a ver com tomada de decisão. E o que eles descobriram foi justamente que esses erros não eram tão aleatórios quanto se acreditava no início, que tem maneiras de você, manipulando o contexto que a pessoa toma a decisão, fazer com que ela escolha de uma maneira ou outra a partir desses vieses, e alguém parou e teve a ideia, por que a gente não usa isso então para fazer política pública, já que política pública tem a ver com você fazer com que as pessoas tomem decisão de uma maneira ou de outra. As pessoas escolhem separar o lixo ou não separar o lixo. As pessoas escolhem gastar mais ou menos energia, né? Ou então escolher equipamentos eletrodomésticos com maior eficiência energética. Como que você escolhe que as pessoas doem mais órgãos. E daí sabe-se lá quantas vidas elas podem salvar, né? Uma nação que doa mais órgãos do que outras. Tem como fazer isso sem punir e sem usar recompensas? E o que a gente descobriu ao longo dos anos é que tem como, né? Então... Sim, total. E acho que só antes de mergulhar nisso,
É super bacana o ponto que você começou a falar, porque conversa até com a própria noção de indivíduo, né? E que se a gente tem essa noção de que a pessoa sempre toma as decisões conscientes, você puxa também para um lado super, da culpa, da responsabilização e de ferramentas que só vão atuar para esse lado. E não de buscar entender que às vezes a pessoa faz coisas que vão contra o seu próprio, né, sistema de valores ou intenções. E como, então, ajudá-la a tornar essas intenções possíveis. E o quão maravilhoso é que a gente tem um aparato aí que permite que a gente automatize certos comportamentos, né? Então, eu trabalhei nos últimos quase 3 anos com mudança de comportamento em saúde, então atendendo pessoas com essa base das ciências comportamentais, mas que buscavam mudar seus hábitos, tipo mudar a alimentação, mudar a atividade física. E o grande sucesso é quando você consegue automatizar, né? Então, quando você faz essa mudança, vai de um padrão de escolhas, até que de tanto repetir isso, realmente fica automático, virando um hábito, ou então internalizando, vai por meio de um aprendizado, virando uma heurística decisória. E se a gente não tivesse essa capacidade de tomar decisões automáticas, o quanto de energia seria necessário para fazer muitas vezes escolhas que não são, que não tem uma recompensa imediata, né? E que você, então, tem, assim, uma função muito importante esse sistema de tomada de decisões automáticas e que talvez a nossa capacidade de tomar essas decisões mais deliberadas é realmente entendendo quando que esse nosso eu automático está indo para um lugar que eu não gostaria de ir, então eu aciono o meu outro eu mais consciente e muda o trilho do trem, para que aí o eu automático continue indo pro lugar que eu quero ir. Então, eu tenho muito, não sei, acho que trabalhado internamente, mas com essa visão dicotômica, assim, de 2 eus e não de um único eu, porque acho que permitir essa ambiguidade talvez ajude muito até pra gente entender o que é uma pessoa, o que é um indivíduo e trabalhar certas relações de culpa e de responsabilização que muitas vezes arruinam certas relações, seja na esfera individual, seja na esfera social. É super importante, acho que esse ponto que você levanta, porque é muito fácil, acho que cair num discurso meritocrático, punitivista, né? Quando você não reconhece, né, a complexidade da maneira como nós tomamos escolhas. E esse campo eu acho que tem muitos achados contra-intuitivos. Acho que o mais legal da ciência é quando tem algum achado que vai contra aquilo que é mais facilmente intuído, né, pelo senso comum. Por exemplo, uma ideia que se discute muito nessa área, a questão do paradoxo da paralisia de escolha, o paradoxo da escolha. Quando você tem muitas alternativas disponíveis, de um ponto de vista clássico, né, de que você seria um sujeito racional, quanto mais alternativas disponíveis, melhor. Você vai poder comparar elas entre si e escolher a melhor possível, né, fazer a decisão mais racional possível, extrair ali, maximizar a utilidade o máximo possível. Do ponto de vista psicológico, na prática, o que a gente vê é que não é bem assim. Na verdade, a partir de um certo limite, se você vai aumentando o número de alternativas, o processo de tomada de decisão se torna muito mais complexo, demorado, porque até você comparar todas as alternativas, se você ter que escolher uma de 20, você vai perder 19 possibilidades. Se você ter que escolher uma de 3, você vai perder só 2 possibilidades. E mais do que isso, mais do que a questão da paralisia gerada, da demora, do esforço cognitivo envolvido, o quanto você deriva de satisfação dessas escolhas também é menor, né? Tem um psicólogo muito interessante, chama Barry Schwartz, o nome dele, que estuda exatamente essa questão do paradoxo da escolha, e eles medem também isso, a questão de quanta satisfação você deriva de fazer escolhas num cenário de possibilidades ilimitadas, de alternativas ilimitadas. Agora, você imagina o que isso nos diz, inclusive para as relações humanas, né, em que você tem, sei lá, um filme ao seu alcance, você abre o streaming e tem 1 zilhão de possibilidades diferentes. Ou tem, sei lá, um date, que você tem um aplicativo, né, que você pode conhecer 1 zilhão de pessoas diferentes. A gente maximizou as alternativas, mas será que a gente tá maximizando a nossa satisfação no mesmo grau? Parece que não, porque cada vez mais você tem índices, né, de depressão, ansiedade e tantas outros transtornos psicológicos, enfim, com níveis bem preocupantes. Esse foi um dos cortes do Pareamento. Você chegou até aqui? Deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.